neste domingo, dar sequência à palavra que nós começamos no domingo passado, em que nós falamos sobre como ter saúde emocional no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, como podemos fazer para manter o nosso equilíbrio emocional, a nossa estrutura, sem nos abalar, sem nos deixar abater, apesar de tudo que nós estamos passando. Nós falamos, gostaria de lembrar, sobre 5 passos, que nós cremos, 5 atitudes que nós temos que ter para manter a nossa saúde, para manter as nossas emoções em equilíbrio. A primeira, nós dissemos que nós temos que ser gracioso, né? Nós temos que ser graciosos, você ser gracioso consigo mesmo e com os outros, né? Seja gracioso, não seja exigente demais consigo. Deus é gracioso conosco, Deus é graça, Deus manifesta a sua graça sobre nós, e nós temos que ser imitadores de Deus. Não seja rigoroso demais com você, não seja rigoroso demais nesse período em que está todo mundo sob um certo estresse. É hora de nós baixarmos o nosso nível de exigência com os outros, não sermos demasiadamente exigentes conosco. Por que esse rigor todo? Seja generoso, desestressa. Falamos bastante sobre isso, esse é o primeiro ponto. O segundo, nós dissemos, comece e termine o dia restaurando a sua alma. Comece e termine o dia restaurando a sua alma. De que maneira? Nós lembramos, que eu gostaria de lembrar aqui, nós dissemos que você tem que começar o teu dia com a Bíblia aberta. Coloque a Bíblia ao lado da sua cama, e comece o dia e termine o dia lendo a palavra. Nós temos até uma ajuda, o Leandro vai colocar aí para vocês, nós temos até uma ajuda em relação à leitura da palavra para te dar, que é esse cronograma, que é o cronograma de leitura que nós preparamos, a igreja preparou para você, a partir de um que já foi feito. Nós encontramos, esse é o melhor estudo, esse melhor cronograma que eu conheço, um cronograma maravilhoso. Você pode perceber, por exemplo, pela primeira semana ali que está na tela, semana 1, você tem ali o livro de Gênesis, começa no Gênesis, eles linkam com os salmos que falam da criação, que é o Salmo 19, é uma leitura maravilhosa, dá uma orientação tremenda, e você tem aí à tua disposição, você tem o link aí à tua disposição, para você baixar, para você ter consigo esse cronograma, para você começar o teu dia. Você já deixa a Bíblia aberta onde você parou, né? Você lê à noite, deixa a Bíblia aberta onde você parou a sua leitura, de manhã você acorda, continua lendo, né, dentro desse cronograma maravilhoso, e você certamente terá a tua alma plenamente restaurada. Número 3, estabeleça uma rotina saudável, não se esqueça disso. Crie esse hábito de ter uma rotina, né, as coisas mais ou menos organizadas no seu dia. Organize o teu trabalho, o teu cuidado pessoal, atividade física, alimentação e tudo mais, né? Vida devocional, cuidado da família, lazer, procura encaixar essas coisas, né? Trabalho, cuidado pessoal envolve aí atividade física, alimentação, higiene e tudo mais. Vida devocional, cuidado da família, lazer, procura ter tempo para essas coisas, de uma forma organizada no teu dia. Isso traz segurança, a previsibilidade abaixa o estresse, a previsibilidade reduz o estresse. Quanto mais o dia está organizado na minha alma, mais a minha alma está tranquila, né? Eu sei como é que vai ser o meu dia, eu sei como é que vai ser o amanhã. Há uma estrutura, eu estruturei o meu dia. Estabeleça uma rotina, então, encaixe as tuas atividades numa rotina boa. Número 4, pare de assistir notícias ruins o tempo todo. Pare de ficar ouvindo notícias o tempo todo. Isso só traz peso, só traz uma sensação de mal-estar. Isso não significa que nós não vamos ouvir notícias, é óbvio, nós precisamos nos manter informados, mas de uma forma equilibrada. Encaixe isso também na tua rotina de uma forma equilibrada.
né? Senão, onde a gente vai, a pessoa vê a notícia num canal, passa para outro canal, vê a mesma notícia, passa para outro canal, vê a mesma notícia, vai se alimentando daquilo, não ganha nada. Número 5, conecte as pessoas que você ama. Liga para uma pessoa que você ama, liga para o teu irmão, liga para, entra em contato com as pessoas que são importantes para você, entra em contato com as pessoas para quem você é importante, que querem te ouvir, que estão esperando você ligar, né? Conecte-se às pessoas que você ama e que amam você. Então esses são os 5 pontos que nós vimos no domingo passado, e eu queria iniciar hoje, continuar a dar sequência a essas atitudes, a esses princípios que eu acredito que são restauradores, são terapêuticos, são fundamentais para que nós tenhamos saúde emocional. O 6º princípio que nós temos que aprender em relação ao que nós estamos estudando não se esqueça que você é um ser emocional. Não se esqueça que você precisa compartilhar os seus sentimentos. Compartilhe seus sentimentos. Aprenda a compartilhar as coisas que estão pesando na sua alma. Você precisa ser ouvido. Nós não somos super-homens, principalmente nós homens, temos uma dificuldade muito grande de compartilhar o que nós estamos passando. A gente se fecha, como se fosse fraqueza nós conversarmos com alguém aquilo que nós estamos passando. Mas não é fraqueza, é força, porque tem que ter coragem para abrir aquilo que está se passando no meu coração, com o irmão, com o amigo, ou até com a esposa, com o marido, né? Nós precisamos desenvolver isso, porque isso traz saúde. Você falar sobre as suas emoções é algo curador. Nós não falamos, já percebeu como nós não falamos sobre o que nós estamos sentindo? Como nós temos a mania de reter isso dentro de nós? Como, no fundo é um orgulho nosso. No fundo é um orgulho de não querer mostrar as emoções que eu estou passando, os sentimentos que eu estou vivenciando, que estão apertando o meu coração. E a fala é curadora. Falar com alguém, né? Abrir o meu coração com alguma pessoa, dizer eu estou ansioso, eu ando ansioso, eu ando temeroso, eu estou com raiva dessa situação, estou com raiva desta pessoa. Nós cristãos temos uma coisa de esconder nossos sentimentos, principalmente quando os sentimentos são negativos, o medo de nós, como se nós não pudéssemos sentir certas coisas. Mas o problema é que nós sentimos as coisas boas e nós sentimos as coisas ruins. Nós sentimos raiva muitas vezes de forma inadequada, né? O problema não é sentir, o problema é agir de forma inadequada a partir desse sentimento. Sentir faz parte da nossa natureza. Sentir é da condição humana. E eu tenho que aprender a sentir e não reprimir. Eu tenho que aprender a lidar, a administrar as minhas emoções. Eu não posso ser governado por elas, dirigido por elas. Mas eu preciso aprender a admitir o que é que eu estou sentindo. Admitir as minhas emoções, né? Senão elas vão aparecer de forma errada no teu corpo, no teu físico. Quando eu sufoco, quando eu reprimo, quando eu abafo as minhas emoções, elas vão se manifestar de outra forma na minha vida. Por isso que é importante encontrar um canal de expressão, uma pessoa em quem eu confio, com quem eu possa conversar, porque sufocar adoece. Afundar as emoções, não permitir que elas venham à tona. Elas estão ali, não adianta empurrar elas para dentro. Isso produz doença. Compartilhe suas dores, compartilhe seus problemas. A Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2, isso. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer,
Compartilhe os problemas de vocês uns com os outros. Seria uma tradução moderna deste texto. Compartilhe aquilo que está pesando. Compartilhe o fardo. Compartilhe a carga. Compartilhe o sentimento de frustração uns com os outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Eu percebo, por exemplo, que os casais não falam sobre seus sentimentos uns com os outros. E perdem uma oportunidade tremenda, porque há uma relação de confiança no casamento, que deveria permitir uma maior abertura. Mas sabe por que muitas vezes o esposo tem dificuldade de abrir o coração com a mulher e vice-versa? Porque sempre que começa a falar das emoções, o outro já quer dar um conselho, já quer dar uma direção. Pois é, eu falei mesmo que você não podia fazer isso. Aquilo inibe. Desenvolva a arte de ouvir o teu cônjuge, sem dar conselho. Nós temos a mania de querer já dar uma solução. É do homem isso, né? O homem quando ele ouve um problema, sabe por que você, homem, fica em crise? Quando a tua mulher vem compartilhar um problema com você, porque o homem acha que ele tem que resolver tudo. Aí a mulher está contando um problema para ele, só está querendo abrir o coração, e ele já fica em crise, porque ele fala, mas eu não sei resolver isso, e ele não gosta de nada que ele não sabe resolver. Não me conte algo que eu não sei resolver, mas você precisa desenvolver a arte de ouvir, porque as emoções precisam ser expressadas, compartilhadas, faladas, né? Aliás, toda a arte da psicanálise se baseia na cura pela fala, né? Claro que tem toda uma técnica de associação, etc, que os especialistas desenvolvem. Nós não vamos fazer isso no casamento, obviamente, ninguém vai analisar um ao outro, mas essa possibilidade de você falar, de você abrir o coração, de você compartilhar, eu estou carregando este fardo na minha alma. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou acabado, né? Paulo tinha essa coragem. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo fala com toda a honestidade para os coríntios, é muito interessante perceber isso. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam, olha só, Paulo, as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, eu me esgotei, eu enfrentei uma situação, eu fiquei esgotado, fiquei acabado, eu perdi até a esperança de viver. Quer dizer, ele está contando algo que aliás é Paulo, né? Paulo, é difícil você encontrar na história do cristianismo alguém que tenha o calibre de Paulo. Paulo é o cristão que talvez mais tenha se aproximado da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, da personalidade, do caráter de Jesus, na história da fé cristã. Isso é uma unanimidade para quem conhece Paulo, para quem conhece as cartas de Paulo. Paulo é quem mais chegou perto de Jesus, e ele não tinha o menor problema, né? Jesus não teve o menor problema de dizer para os discípulos, eu preciso que vocês me acompanhem, porque eu estou num momento de agonia. Compartilha, por quê? Porque há não é interessante ver que a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma perspectiva, tem uma visão, uma maneira de trabalhar as nossas emoções. A Bíblia está mostrando aqui para nós que nós precisamos uns dos outros na nossa vida emocional. Não é só uma questão de orar e buscar Deus. A Bíblia está sendo muito realista, muito honesta, muito verdadeira e muito prudente, porque as pessoas tendem a espiritualizar tudo e achar que não precisa de ninguém, que basta buscar Deus, fazer a sua oração e ler a Bíblia, mas não, nós precisamos muito uns dos outros, nós precisamos de mais alguém que nos ouça em momentos difíceis, nós precisamos compartilhar nossos sentimentos. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, fala sobre isso.
Tiago fala, confessai as vossas culpas. E de novo esta expressão chave na Bíblia para você ter saúde emocional. Confessai as vossas culpas, a expressão é uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. Para que sareis. Olha só o que diz a Bíblia, para que sareis, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Para que vocês sejam sarados. Para que vocês possam sarar, aprendam a compartilhar o que está na alma de vocês. Né? Você fala, mas bispo, eu confesso a Deus. Nós confessamos a Deus para ser perdoados pelos nossos pecados, é o que a Bíblia diz. Mas para nós sermos sarados na nossa alma, nós precisamos confessar uns aos outros. Aquilo que está apertando o nosso coração, a nossa alma. É claro que você não vai confessar para qualquer pessoa, para uma pessoa imatura, que não tem estrutura para respeitar você, para entender que aquilo é um momento, para entender que aquilo é uma transição. Todo homem passa por momentos difíceis na sua vida emocional. Você precisa procurar alguém que tenha maturidade para entender, não vai ficar julgando você por conta daquele momento que você está passando. Alguém que sabe que todos nós passamos, alguém que sabe que nós somos parecidos demais. É esse tipo de pessoa que você tem que procurar. Alguém que sabe que a dor que você está vivendo, ele podia estar vivendo da mesma forma que você, e por isso ele não vai julgar você. Nós temos, né, as células, os líderes de célula. Procure alguém que tenha maturidade para ouvir você, porque nós precisamos disso. Procure teu pastor, pode procurar, nos procurar. Nós queremos ouvir, nós queremos compartilhar com você a sua dor. Mas é importante você saber que sentir essas coisas não é errado, né? Deus sente, nós sentimos porque Deus nos fez assim. Deus tem sentimentos, e é maravilhoso saber isso. É maravilhoso saber que o Deus de Israel tem coração, e você também, por isso você sente, e você precisa compartilhar isso. A Bíblia fala que Deus sente ira. Nós não gostamos dessa imagem, não, Deus, mas a Bíblia fala que Deus se enfurece. Romanos 1 fala na fúria de Deus. Romanos capítulo 1, você imagina um Deus furioso? A diferença é que a ira de Deus nunca se manifesta como a nossa, de forma caprichosa. A Bíblia diz que Deus se ira com o pecado, com aquela postura que as pessoas têm, de trocar a verdade pela mentira, para poder fazer o que quer. Aquilo gera uma ira em Deus, como o mundo está fazendo hoje, como a cultura faz. Isso está lá em Romanos capítulo 1, Deus tem sentimentos, eu posso ter também. Não precisamos ser super-homens, precisamos ser homens, ter coragem de abrir o nosso coração, para quem tem estrutura para nos ouvir. Número 7, ou número 2 de hoje, procure conselho antes de tomar decisões importantes. Procure conselho antes, principalmente neste período em que nós estamos debaixo de estresse. Porque quando nós estamos debaixo de estresse, o que acontece é que a nossa capacidade de ponderação e de avaliação diminui. Você está debaixo de uma pressão, você está debaixo de estresse, você está debaixo de uma preocupação em relação às coisas que estão indefinidas no futuro. Então, não é bom tomar decisões precipitadas sobre coisas importantes agora. Se você puder adiar as decisões importantes, adie. Mas se você tiver que tomar as decisões, procure alguém para te aconselhar. A Bíblia fala, lá em Provérbios capítulo 15, verso 22, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Olha só, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Outro texto diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselhos há segurança. Aqui se aplica o mesmo princípio que eu falei anteriormente, pessoas maduras, pessoas com estrutura,
Você não vai se aconselhar com qualquer um. Olha só o que diz Provérbios 15, verso 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. É um tempo de evitar precipitação. É um tempo de eu pensar bem antes de tomar uma decisão. Eu, por exemplo, nessa situação em relação ao aluguel da igreja, em relação às questões financeiras, que é um momento difícil para nós, só estou dando um exemplo, eu falei com os bispos, falei com o bispo Cirino, falei com o bispo Luiz, tomei conselho. É uma questão de humildade. O que você acha disso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou conversar isso? Como é que você está fazendo? Como é que você está solucionando aí na tua igreja? Só estou dando um exemplo. Vamos ouvir as pessoas que estão passando problemas semelhantes ao nosso. E as soluções aparecem porque Deus traz luz nessas horas. Porque eu estou seguindo um princípio bíblico. Estou seguindo a direção de Deus. Outra coisa, mais um princípio. Nós temos a mania, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho sentado. E a gente começa a resolver um problema, muitas vezes, complicado, e fica ali durante horas, 3, 4 horas. Quando a gente levanta dali, a gente levanta acabado. Porque eu joguei a minha energia ali na solução daquele problema que eu estou trabalhando, um processo que eu estou fazendo. Às vezes há a preparação de uma pregação, mas a gente, sabe, fica ali horas concentrado naquilo, e isso não é sábio. Eu preciso criar pequenos intervalos para restaurar e voltar de novo e continuar de uma forma melhor. Então o princípio é o seguinte: crie vários intervalos no dia para restaurar as suas forças. Se você está fazendo algo, para um pouquinho. Eu e a Jussara, nós temos um lago ali na frente de casa, né, amor? A gente gosta de ir ali no lago, ficar olhando, tem os patinhos, as garças, e como aquilo restaura a gente, 5 minutos, desce, toma um chazinho, vai ali, sabe, restaura. Você precisa de um processo de restauração durante o dia. Davi fala, eu acho interessante a Bíblia dizer isso, lá no Salmo 119, verso 164, 7 vezes no dia eu te louvo pelos juízos da tua justiça. Quer dizer, Davi para 7 dias para admirar a Deus. 7 dias não, 7 vezes no dia. E isso é um princípio que ele está nos ensinando, que eu preciso de processualmente ter períodos para restaurar a minha disposição, a minha alma, descansar um pouquinho, descansar meu coração, descansar minha alma, orar um pouquinho, falar com Deus, adorar um pouquinho e depois voltar para o trabalho. Nós não temos esse hábito. A gente fica ali, não larga, e depois fica acabado no dia e não sabe por quê. Recarregue suas emoções, crie maiores tempos de descanso no seu dia, pare para ouvir uma música, alguma coisa que vai restaurar você, dá uma alongada, dá uma respirada, dá uma saída, ainda que seja ali, para dar uma olhada nas coisas, para falar um pouquinho com Deus. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 40, não sabes, verso 30, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado. Mas eu preciso ter um tempo para parar, eu preciso buscar essa força no dia. Deus dá força a hora que você para falar com Ele, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços
certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Maravilha, né? Um tempo para renovar as forças, tempo para... Há uma renovação na pessoa de Deus, há uma renovação na criação de Deus, na natureza, em você olhar para o dia, em você buscar alguma coisa que vai trazer, sabe, prazer à tua alma. O que restaura aquele relaxamento de algo gostoso, um cafezinho que eu vou tomar, um chazinho que eu vou tomar, uma paisagem que eu vou ver, algo que restaure, uma música. Isaías 58:11 fala assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Número 4, procure servir alguém durante seu dia. Procure servir. Servir traz felicidade. Você acredita nisso? Nós não acreditamos muitas vezes. Servir faz a gente feliz. Nós acreditamos que a gente só é feliz quando é servido. Mas o que me faz feliz é servir. Jesus fala lá em Marcos 10, o texto não está aí, mas nós não vamos ler. Jesus fala em Marcos 10, quando João e Tiago pedem para sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino que há de vir. Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí os discípulos ficaram em crise com Tiago e João, porque como é que vocês querem estar na frente, como é que vocês querem ser os principais? Aí Jesus chama todo mundo e fala assim: calma, vamos fazer o seguinte, vocês não estão entendendo. No mundo, as pessoas que governam, abusam, usam e são servidas pelas pessoas que elas governam. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior é quem serve de Jesus. E o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, diz a palavra. Eu acho interessante isso, porque nós temos uma dificuldade. A gente parece que servir o meu irmão é como se eu estivesse perdendo alguma coisa, se eu sirvo ao meu irmão. E eu não percebo que isso a gente percebe até em quem faz o churrasco, né? O mais feliz no churrasco é aquele que está assando a carne. E não é porque ele come o melhor pedaço, é porque servir é bom, né? E eu creio que nós temos um orgulho que nos impede de perceber a felicidade que há em servir. Não servir aos caprichos das pessoas, mas às necessidades reais. Pegar o telefone e ligar para uma pessoa que está passando um momento de angústia. Visitar uma pessoa que está enferma. Hoje nós não podemos fazer isso, não é possível visitar, mas liga, telefona, entra em contato de alguma forma. As reais necessidades das pessoas precisam ser servidas, né? A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, vamos ler: o cristão puro e sem faltas, quer dizer, o verdadeiro cristão, do ponto de vista de Deus o Pai, é aquele que cuida, aquele que serve, né? Que cuida dos órfãos e das viúvas, e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar, nem se sujar em seus contatos com o mundo. A Bíblia está nos mostrando que a nossa fé é uma fé de serviço. Eu mostro minha fé na medida em que eu sirvo o meu irmão. Isso traz saúde para a alma. Isso me ajuda, isso melhora
a minha autoestima, porque eu olho para o espelho e vejo alguém que serve. Há algo mais bonito numa pessoa servidora, alguém que serve o seu irmão. Eu quero agradecer aqui os irmãos que vêm todos os dias servir, para que nós possamos ter esse culto, né? Os irmãos estão aqui, o Leandro, agora nós estamos com o Sandro, com o Lucas, o Juliano, o Neque ali na intercessão, a Jussara, minha esposa, né? É tão bom nós vemos todo mundo com essa disposição de servir para trazer esse culto para você. Servir traz, olha só o que diz, eu acho tremenda essa palavra em Provérbios, capítulo 11, verso 25. Presta atenção nesta palavra que ela é poderosa, diz assim: o generoso prosperará. O generoso prospera, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Toda vez que você se dá o trabalho de ligar para uma pessoa que você sabe que está sofrendo, você não vai ficar sem recompensa, diz a palavra de Deus, na tua alma, no teu coração. E para terminar, queridos, o último princípio, que eu creio que também traz um toque de sabedoria da palavra de Deus, diz assim, note aí, controle aquilo que está em sua mão, controle aquilo que você pode controlar, e confie em Deus quanto a tudo mais. Controle aquilo que você pode controlar, e aquilo que você não tem nenhuma condição de controlar, confia no teu Deus. O que está na sua mão, e o que não está na sua mão, é muito importante você fazer essa distinção, você entender que há coisas que você não tem como controlar. Há pessoas que sofrem de problemas de ansiedade tremenda, porque querem controlar o incontrolável, querem dominar o amanhã, querem ter nas suas mãos o futuro, mas isso não é possível. O futuro imponderável está nas mãos de Deus. O que vai acontecer com essa pandemia, o que vai acontecer amanhã, é o Senhor que sabe, eu confio nele. Agora, o que eu posso controlar, eu controlo. Eu controlo a hora que eu vou para a cama, eu controlo a hora que eu acordo de manhã, eu controlo aquilo que eu como, eu controlo aquilo que eu vejo na televisão. Ah, mas eu não consegui acordar. Mentira, isso aí está na tua mão. Ah, mas eu não consigo, não. Eu só não consigo o que não controlo, e aquilo que eu controlo eu consigo. Então é muito importante nós entendermos isso para termos saúde, confiar em Deus naquilo que depende da nossa oração. Por isso que os antigos gostavam muito de falar, é um princípio da reforma protestante, o orare e labutare, ore e trabalhe, o orar para aquelas coisas que estão debaixo, né, para Deus me abençoar no meu trabalho, abençoar no que eu faço, mas trabalhar para realizar aquilo que está na minha mão. É muito bom saber que tem coisas que estão na minha mão. Eu sou responsável pela minha casa, pela minha família, eu sou responsável para trazer sustento para minha casa. Agora, às vezes eu penso nos irmãos. Eu estava conversando com uma irmã antes de ontem, não me lembro, que está passando por um momento de enfermidade, um momento difícil. Nós sabemos que há momentos muito difíceis, que a gente não tem controle. Aí nós temos que aprender a confiar no nosso Deus, confiar na bondade de Deus. Às vezes nós somos atropelados por situações que nós não temos como controlar. Nós podíamos dizer assim, eu não queria viver nesse momento, gostaria de não estar vivendo essa pandemia,
Gostaria de não estar vivendo esse momento trágico, mas não depende de nós. Eu gostaria de não estar vivendo, mas não depende de mim. Eu vou confiar em Deus nesse momento. Isso depende de mim. Confiar em Deus depende de mim. Eu dizer assim para mim, não, mas eu decido confiar em Deus. Isso é uma escolha. Eu posso olhar para tudo que está acontecendo e não confiar em Deus. São duas atitudes que nós podemos ter. Ou eu confio, ou eu não confio. Isso depende de mim. Sou eu que decido se vou ou não confiar em Deus. E nós somos chamados a confiar em Deus neste momento. Eu gosto muito, nós já falamos sobre isso aqui, mas eu gosto muito da história de Viktor Frankl, porque ele mostra, eu creio que é talvez na história recente, um dos momentos mais dramáticos que uma pessoa tenha vivido, e mostra isso, que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Porque ele foi levado, ele vivia na Alemanha, na época de Hitler, e foi levado ao campo de concentração, era psiquiatra, freudiano, acreditava, de acordo com as doutrinas freudianas, que nossas atitudes são condicionadas pelos nossos traumas, pelas nossas experiências, com um pouco do nosso temperamento, que eu gosto da Jussara, é isso que mais ou menos Freud diz, não é? Eu estou fazendo uma caricatura, mas eu gosto da Jussara porque ela me lembra a minha mãe, né? Quer dizer, tudo que eu gosto, tudo que me atrai está condicionado por experiências que eu tive ou na infância. Essa é a doutrina freudiana, está tudo condicionado, né? O que eu gosto, o que eu desejo, o que eu não gosto, o que eu não desejo, o que eu odeio, está tudo condicionado dentro de mim por conta de traumas e experiências que eu vivi no passado. Viktor Frankl veio dessa formação, que ele estava condicionado. Não tinha praticamente, o homem não é livre. Eu penso que sou livre, eu penso que eu escolho livremente, mas todas as minhas escolhas estão condicionadas por desejos inconscientes que eu trago dentro de mim. Essa é a doutrina freudiana. E Viktor Frankl foi formado nisso. E aí ele vai para o campo de concentração, perde a família, perde tudo que tem, naquela tragédia. E em certo momento, já completamente acabado, esgotado, ele está sendo humilhado por um soldado alemão no canto, que joga nele jato de água fria com uma mangueira, ele nu ali naquele canto, tendo justamente essa sensação, eu não tenho nada, eu perdi tudo, eu não sou um nada. Nesse momento, ele tem um insight, ele tem uma revelação. Ele se dá conta, naquele momento que o cara está humilhando ele, rindo dele, ele pensa consigo mesmo assim, mas tem uma coisa que esse cara ainda não roubou de mim. Tem uma coisa que ainda está no meu poder. Está no meu poder eu decidir como é que eu vou reagir a tudo isso que está me acontecendo. A partir dessa revelação que Frankl tem, Viktor Frankl, a partir desse insight que ele tem, ele começa ali mesmo, enquanto ele está sendo humilhado, ele começa com a imaginação dele, ele viaja para outro lugar, procura lugares agradáveis com a mente dele, fala, não, eu não vou me deixar atingir por tudo que está me acontecendo. E ele começa a desenvolver na sua imaginação, a partir daquela experiência, durante os dias que se seguiram, ele começa a projetar o que ele vai fazer depois que ele sair da tragédia. Fala, uma hora isso aqui vai acabar, se eu não morrer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele começa a projetar, fazer tudo na cabeça dele. E ele sai dali, ele vence aquela situação, ele faz tudo o que ele imaginou, ele cria uma nova corrente na psicologia, porque ele percebeu que ele não estava assim tão condicionado quando Freud dizia, que ele tinha a liberdade de escolher, diferentemente do que aquilo que a condição dele sugeria. E isso mostra para nós, essa experiência tremenda desse homem,
que mesmo nas coisas que fogem ao nosso controle, nós podemos escolher como é que nós vamos reagir diante delas. Mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo na pandemia, eu escolho. E eu posso nesse momento dizer assim: eu escolho confiar em Deus. Amém? Eu queria, para terminar, ler aqui o que diz Filipenses 4, verso 12. É interessante que os alcoólicos anônimos têm uma passagem, né, ali na oração dos alcoólicos anônimos, me ensina, eu não me lembro mais ou menos como é, mas é algo assim, tipo, me ajude a fazer aquilo que depende de mim, e me ajude a aceitar as coisas que não dependem de mim, e me ajude a distinguir o que é uma coisa e o que é outra. E me dê sabedoria para discernir uma coisa da outra. É isso, né? Basicamente é isso. Há muita sabedoria, né, nessa parte da oração dos alcoólicos anônimos. Me ajude a discernir o que depende de mim. Me dê sabedoria para eu discernir. Porque o que está no meu controle e o que está no controle de Deus. Porque aqui eu confio e aqui eu faço tudo que depende de mim. Sei estar abatido, diz Paulo, em Filipenses capítulo 4, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu sei passar por qualquer situação, diz Paulo, porque eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Amém? Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos dê essa força, esse poder, essa condição, para que nós possamos caminhar nestes dias de crise com saúde emocional, com vitória, em nome de Jesus. Amém? E ajude-nos a crer tudo posso naquilo, em Cristo que me fortalece. Em nome de Jesus. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a minha vida o Teu socorro.